A Anatel, no leilão de 3G, fez acertadamente, quer dizer, no lugar de impor a cobertura total com uma nova geração, os municípios que não tinham celular, né, ela obrigou a impor a geração anterior, que foi uma medida mais acertada num país dessas dimensões e dessas desigualdades. Agora, o que a gente está vendo é que há uma demanda muito grande por dados e que o cidadão comum dos municípios menores está sentindo essa necessidade e não tem cobertura. A minha pergunta é, como é que a Anatel poderia, que medidas ela poderia adotar para estimular, incentivar as operadoras a acelerarem a cobertura do 3G? Bom, nós estamos atingindo agora, em final de 2011, perto de 1.900 municípios com 3G. Eu acho que até 2016 a Anatel projeta que estaria completo o sistema de 3G em todos os municípios. É evidente que nós temos ainda, principalmente na região norte, certos municípios que ainda não chegou ainda o celular. Estamos discutindo, tentando, a Anatel está fiscalizando isso para que haja, completar primeiro de voz essas áreas e depois garantir a expansão do 3G. Mas nós temos também uma outra preocupação. Nos futuros leilões, nós precisamos olhar muito a conjuntura internacional. Você tem hoje uma Europa andando de lado, quer dizer, sem capacidade de investimento, nós precisamos olhar muito essa questão do equilíbrio entre investimento e retorno, porque senão a agência pode fazer um edital extremamente ambicioso do ponto de vista de cobertura ao leilão 2,5, do LTE. Tá, para a quarta geração. Então nós podemos fazer um leilão extremamente ambicioso do ponto de vista de cobertura, mas nós temos que olhar também a capacidade de retorno dos investimentos realizados. Então nós precisamos estar sempre de olho equilibradamente nessa questão. E acho que o Brasil, com essa dimensão, a banda larga móvel, ela está sendo uma solução porque também falta investimento na banda larga fixa, que eu acho que é um caminho importante para o país também. Nós temos várias medidas que a agência vem tomando no sentido de ampliar isso. Eu acho que o destravamento da TV a cabo foi muito importante, eu acho que isso pode impulsionar. Se a economia continuar crescendo 5% ao ano, a perspectiva de atingir 4 mil municípios muito antes do 3G, muito antes de 2015, é provável, porque existe renda e existe demanda. Portanto, dizer assim, o que mostra de que se você tiver um crescimento contínuo de 4% ao ano e um aumento na massa salarial, quer dizer, a Vivo está indo nos mercados onde ela está apostando nesse crescimento da renda. Quer dizer, então, nós temos que combinar essas questões também, né? Agora, Miriam, antes de a gente migrar só de tema, as discussões, quando elas ficam muito polarizadas numa tecla só, numa dimensão, elas tendem a ser perigosas e incompletas. Sim. Por exemplo, LTE e uma frequência. É óbvio que uma tecnologia mais eficiente e uma frequência adicional, ela, do ponto de vista isoladamente, é sempre bem-vinda. O tema é que para você trazer banda larga de maneira competitiva, você tem N variáveis que tem que se alinhar. No final do dia, você tem um volume de dinheiro, você tem uma população que você quer servir banda larga. E o desafio das empresas todas é como é que você consegue fazer o máximo de impacto na sociedade, nos seus clientes, pelo menor volume de dinheiro. E aí, o que entra nessa equação? Primeiro quanto custa um espectro ou quanto não custa um espectro. Então, concursos de beleza, ou mesmo a ideia que o governo teve na época do 3G de colocar né? obrigações de cobertura associadas. Isso já é uma ferramenta que, obviamente, tem maior ou menos impacto em você trazer cobertura. Segundo, o espectro ele é mais adequado ou menos adequado para algum tipo de aplicação. A gente sabe que, dependendo do espectro, você tem alcances e penetração dentro de casos diferentes. Terceiro, qual é a disponibilidade de dispositivos para uma determinada tecnologia e a que custo? Então, às vezes, você tem tecnologias com uma baita de uma eficiência, mas que simplesmente você ainda não tem dispositivo. Então, as conversas são importantes, mas elas sempre têm que ser vistas nessas dimensões todas, porque senão a gente fica com aquela visão de fórmula mágica, tem uma tecnologia que vai resolver todos os problemas. Esse é o maior receio que eu tenho quando a gente trata de obrigação. A gente teve alguns casos interessantes, por exemplo, e tudo é uma questão de aprendizado, eu acho que até do próprio órgão regulador. Quando a gente teve o leilão do 2,100, a gente teve meta e obrigação para cumprir na frequência de 2,100. Então, muitas vezes você vai numa cidade pequena e você é obrigado a colocar cobertura 3G em 2,100. Sendo que naquela cidade eu tenho disponível 850, que tem uma cobertura mais ampla. E para cumprir as regras... E que você já tem, né? Exatamente. Você estava lá, já pagou por ela, a sociedade já resolveu. Mas como o Pedro coloca essa questão de você poder ter na mão um portfólio de soluções, isso ajuda as empresas a viabilizar mais forte o investimento. Ou seja, se eu tenho um portfólio de espectro
que faz sentido na zona rural usar o 850, ou futuramente o 700, que é para onde está indo o mercado americano, e nas grandes cidades, onde eu tenho um problema de capacidade, usar o 2,5, isso ajuda a operadora a viabilizar de uma forma mais acertada tecnicamente o plano de melhor investimento para cobrir aquela demanda que tem ali.